O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando esta solenidade da Ascensão do Senhor e também temos a alegria de celebrar o Dia das Mães neste segundo domingo. E é claro que a homilia, a própria palavra de Deus, é direcionada a todos nós, mas também desejo que cada mãe possa percorrer o caminho ensinado por Cristo para também subir aos céus com Cristo. Mas, como disse, é um desejo para que eu peço a Deus que opere isso em cada mãe. Porém, estarmos na eternidade com Deus é um desejo de Deus para todos nós. É interessante notar a oração da coleta, que foi feita no início da missa e que fala algo profundo teologicamente, espiritualmente. Se você prestou atenção, a oração diz assim: pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça. Na ascensão de Cristo aos céus, a nossa humanidade foi elevada ao Pai, foi elevada para participarmos da vida divina. Cristo nos precede como cabeça. Portanto, deseja que todos nós sejamos elevados. E o próprio Cristo, em outro trecho do Evangelho, fala: vou preparar um lugar para vós. Quando eu tiver preparado o lugar, eu voltarei e vos levarei comigo. Não estou desejando a morte de ninguém não, pelo amor de Deus. Mas é importante nós termos essa consciência de que aqui nós não temos a pátria definitiva. Nesta vida nós estamos de passagem. A pátria eterna, a pátria celeste, o lugar que Cristo preparou para nós, esse sim é o lugar aonde nós seremos plenos e felizes, e para onde nós devemos caminhar a partir desta vida. Portanto, o Cristo desce assumindo a humanidade
para elevar essa humanidade, para nos elevar. E ele percorre um caminho, para nos ensinar um itinerário para sermos elevados. Então, o primeiro passo que ele dá, que ele nos ensina, é fazer a vontade do Pai, buscar a vontade de Deus. Então, para nós sermos elevados com Ele aos céus, precisamos, como Ele, buscar a vontade do Pai. E dentro desse buscar a vontade do Pai, o segundo passo para a nossa elevação aos céus é também a obediência. Cristo é obediente e obediente até a morte de cruz. Ele diz que não veio fazer a sua vontade, mas veio fazer a vontade do Pai que o enviou, e deixa que essa vontade, na ação do Espírito, seja operada nele, que mesmo sendo Deus, coloca-se nessa dimensão de obediência. E num mundo da desobediência, no mundo da rebeldia, no mundo onde cada um quer fazer do seu jeito, se acha o referencial de certo e de errado, e quer colocar-se como o centro de tudo, desobedecer, para daí em diante acontecer a desobediência, basta só um pulo, basta só um passo. Portanto, caminho de ascensão junto com Cristo na obediência, ou seja, na dependência de Deus, no ouvi-lo, no escutá-lo, na sua palavra, nos deixando conduzir e não querendo caminhar por conta própria. Dentro da vontade do Pai, caminho que devemos percorrer, ensinado por Cristo, para chegarmos à grande meta que é a vida eterna, está a maior lei, a lei do amor, do qual Ele é referência: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, é no amor que nós vamos fazer um caminho de conversão, um caminho onde, nesse processo, Deus vai nos santificando, nos renovando, no amor que perdoa, no amor que faz o bem, no amor que pratica a justiça, no amor que se sacrifica, nesse caminho de amor, de tolerância, de diálogo, de promoção da paz, de uma vida, de uma espiritualidade vivida por amor e não por obrigação ou por medo. No amor, nós vamos fazendo o caminho de subida aos céus, já nesta vida. O quarto ponto, o desse itinerário que Cristo, assumindo a nossa humanidade, Ele nos ensina. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, porque assumindo nossa humanidade, Ele nos ensina o caminho, como participarmos da vida divina na eternidade. E o quarto ponto é que também precisamos caminhar na verdade de Deus, especialmente num mundo muito confuso, que agora a palavra-chave se chama narrativa. Não tem coisa mais absurda do que esse argumento de narrativas. Ou uma coisa é verdade ou ela não é. Não existem narrativas, não existe a minha narrativa disto aqui, não. O banco é o banco e não existe uma narrativa do banco onde você está sentado. Não existe uma visão diferente de banco, ele é o que é. A Igreja do Carmo é a Igreja do Carmo, é um prédio sólido, concreto, numa localização sólida e concreta. Não existe uma narrativa de onde é a Igreja do Carmo.
um entender diferente conforme a minha visão. Não. Essa história de narrativa é sempre uma desculpa para a pessoa inventar uma mentira ou então distorcer a verdade e não aceitar a realidade como ela é. Porque todas as vezes que nós não aceitamos a realidade, a verdade como ela é, nós não temos capacidade de corresponder a essa verdade ou de enfrentar aquela realidade. Porque se você não encara a verdade como ela é de fato e fica distorcendo, dando desculpas ou vendo ao seu gosto, à sua maneira ou do seu jeito, você nunca vai ser capaz de superar. Porque a tua avaliação vai ser incorreta, imprecisa, e a tua resposta vai ser imprecisa também, fruto de uma distorção da verdade. Portanto, aceitar a verdade, aceitar a realidade, não é um conformar-se com ela, porém, a partir da verdade e da realidade dada, sem versões, sem manipulação dela, é a partir daí que nós conseguiremos com Cristo a superar certas situações e certas dificuldades, problemas, sofrimentos, dores da vida. Então não aceite a distorção da verdade, da realidade, e não distorça a verdade e a realidade ao seu favor. Porque a primeira vítima que vai sofrer as consequências é você. E o pior, você vai acabar atingindo as pessoas ao seu redor também. A verdade dói, mas ao doer ela nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Caminho de ascensão ao céu. Claro, a ascensão não por nossa conta própria, mas por Cristo, com Cristo e em Cristo. É Ele que realiza. Um quinto ponto desse percurso que nos leva à eternidade é o perdão. Perdoar e pedir perdão. Não é bom alimentar ódio, não é bom alimentar mágoa, não é bom alimentar ressentimentos. Aprendamos a perdoar e pedir perdão. Aprendamos a nos reconciliar uns com os outros. Porque no perdão está um caminho de cura, está um caminho de libertação, está um caminho de restauração da nossa vida e da vida do próximo. E por isso nos ajuda a chegar à vida eterna. A ascensão do Senhor ainda nos lembra, através dele, nesse itinerário, um sexto ponto, que é a humildade. Ser humilde é essencial. Uma pessoa cheia de si, das suas ideias, dos seus gostos, das suas preferências, das suas vontades, dos seus caprichos, ela não tem espaço nem para Deus nem para o outro no seu coração. Porque sempre é ela, é sempre o orgulho, é sempre uma vaidade, é sempre uma situação que fecha o coração para Deus, para a sua orientação e para o irmão. O orgulho, não sei se você sabe, é o pior pecado da face da terra. O pessoal acha que os pecados, as desordens sexuais são as piores. Não, ó. As desordens sexuais são fichinha diante do orgulho. Porque o orgulho nos fecha para Deus e para os irmãos. E é conhecido como o pecado de Satanás. Foi o pecado que o demônio cometeu. E às vezes a gente acha que são as desordens sexuais. E eu não estou dizendo que elas não sejam pecados também, mas é o orgulho, o pior dos pecados. Então combatê-lo com humildade, e não humildade, itinerário de ascensão aos céus. Jesus ainda nos ensina, em toda a vida pública, ele mostra um esvaziamento de si mesmo.
ele se esvazia para deixar o Pai, na ação do Espírito Santo, preenchê-lo e conduzi-lo. Por isso, um caminho de esvaziamento nos ajuda a ascender aos céus com Cristo. Outro ponto que nos ajuda nessa elevação aos céus é fazer o bem. Fazer o bem, promover o bem, sermos promotores do bem onde quer que estejamos. E Cristo passou a vida fazendo o bem, diz a palavra de Deus. É caminho de subida aos céus. E claro, não poderia faltar dentro dessa lista que Cristo nos ensina como itinerário o combate ao pecado. O combate àquilo que está errado, o combate àquilo que é um desequilíbrio na nossa vida, combate àquilo que é egoísmo na nossa vida, um combate daquilo que é abusar da liberdade que Deus nos deu. É caminho de subida aos céus. Então é um caminho que vai sendo percorrido, e Cristo nos revela que para estarmos com Ele na eternidade, também precisamos da vida de oração. Oração não como obrigação, oração não como algo mágico, oração não como algo que eu estou trocando com Deus, e nem como rito que eu tenho que cumprir. Oração como correspondência de amor. Eu rezo porque eu quero corresponder ao amor de Deus. Eu rezo porque eu quero amar de volta. Eu rezo porque eu quero estar em comunhão com Deus. Eu rezo porque essa comunhão, através da oração, vai abrindo meu coração e a minha mente e vai me renovando. Eu rezo porque eu quero ter essa amizade, essa intimidade com Deus. Isso é caminho de ascensão para os céus. Ele ainda nos ensina a nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, porque toda a vida pública de Jesus foi na ação do Espírito, foi conduzido pelo Espírito Santo. Tanto nós, igreja, precisamos da alma da igreja, precisamos de Deus Espírito Santo, precisamos pedir sempre a sua condução para fazermos esse caminho de conversão, nos deixando santificar para atingirmos a vida eterna, para participarmos da vida eterna. Então este é um caminho percorrido por Cristo, e Ele nos chama a percorrê-lo também na nossa caminhada, para que sejamos elevados com Ele aos céus, para que sejamos felizes, plenos, realizados com Ele nos céus. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é para onde eu vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é para onde eu vou, é lá onde eu vou morar. Cristo, na festa da Ascensão, nos mostra que somos estrangeiros. Por isso a vida é uma grande preparação para a pátria no céu. Que Deus nos auxilie a colaborar com a graça dele para chegarmos a essa pátria um dia.